Estruturando um sistema de gestão da qualidade. Então, é a nossa aula de hoje. E muita gente, eu entendo, tem até uma certa resistência, um certo preconceito, digamos assim, com a gestão da qualidade, né? É, a gestão da qualidade é chata, é burocrática. A gestão da qualidade é só para mostrar para a auditoria, é um monte de papelada, ninguém entende nada. O povo da qualidade é tudo chato. Então, eu sei que existe isso. E eu quero, hoje, mostrar para você que existe lógica por trás da qualidade, por trás de toda essa burocracia. Porque não vamos pegar a palavra burocracia pelo lado pejorativo, não. Né? Vamos pegar a burocracia pela organização dos papéis, organização dos processos, para a gente conseguir fazer uma gestão mais eficiente. Então, para a gente ter uma gestão eficiente, a gente precisa controlar bem todos os nossos documentos, todos os nossos processos, toda a gestão de pessoas também. Então, esse preconceito, essa resistência com a gestão da qualidade vem do não entendimento do que é essa gestão. E isso não é culpa de quem tem essa resistência. E às vezes, né, nem é culpa do gerente da qualidade ou nem do diretor da empresa. Talvez também é falta de conhecimento e sabedoria para ensinar, para explicar, para demonstrar qual é a importância do sistema de gestão da qualidade. A gente aplica qualidade todo dia, durante o nosso dia a dia, as nossas atividades diárias. A gente sempre está aplicando qualidade. Só que quando a gente está na nossa rotina diária, na nossa casa, a gente não chama isso de qualidade. Mas o pensamento lógico, às vezes a ordem que a gente faz alguma coisa, o modo como a gente lida com determinadas coisas, foi nomeado, foi estruturado e desenhado dentro da qualidade, e aí a gente dá um nome, aí tem o nome de uma matéria, aí tem ali um monte de ferramenta, mas no fundo é tudo lógica de trabalho, para a gente manter o controle adequado de um trabalho. E é isso que vocês vão entender aqui hoje. Então vamos lá, o que é o sistema de gestão da qualidade? Primeiro a gente tem que entender o que é o sistema de gestão da qualidade. Se eu quero estruturar isso, eu tenho que saber com o que eu estou trabalhando. E para entender sistema de gestão da qualidade, a gente vai desmembrar esta frase. A gente vai entender primeiro a qualidade, então, de acordo com a ISO 9000, qualidade é o grau em que um conjunto de características inerentes de um objeto satisfaz requisitos. Ou seja, a qualidade é o cumprimento de atributos estabelecidos como padrão para determinado produto ou serviço. No fim das contas, qualidade é atendimento a requisito. Então, o grande segredo da qualidade é a gente conseguir traduzir tudo aquilo que é subjetivo em coisas, em fatores objetivos, que vão virar requisitos, que poderão ser confrontados, medidos, comprovados e comparados. Então, a gente tem qualidade quando os requisitos foram atendidos. Então, por exemplo, na minha empresa eu vendo pudim quadrado, com muita calda. Então, a minha forma de pudim, ela não é uma forma redonda. A forma do meu pudim é uma forma quadrada. Então, o meu padrão, meu requisito de qualidade é pudim quadrado, forma quadrada. Se em algum momento eu não tiver forma quadrada e eu tiver que entregar um pudim redondo, ele pode ter o mesmo gosto, ele pode ter a mesma quantidade de calda, pode ter tudo igual, mas ele não vai ter a qualidade completa. Por quê? Um dos meus requisitos era forma quadrada.
Então, qualidade, ela varia de organização para organização, de empresa para empresa, de serviço para serviço. Por isso que não tem como a gente copiar do coleguinha, porque a qualidade, ela vai ser os requisitos de padrão daquele produto ou serviço daquela empresa. Então, a gente vai transformar tudo em requisitos. E de onde vêm esses requisitos, então? Vem de três fontes principais. Deixa eu falar. Três fontes principais. Um, o cliente. Então, ele sim, ele vai imprimir as suas necessidades, vai falar as suas expectativas, as suas necessidades com aquele produto, com aquele serviço. Então, eu vou entender esse meu cliente, o que que ele espera, o que que ele quer, como que eu posso agradar esse cliente. E aí eu vou traduzir isso tudo em requisitos para o meu produto, para o meu serviço. Esses requisitos também, eles vêm de, de regulações, de leis. Porque existem leis que regulamentam, que controlam o nosso trabalho. Então, eu preciso obedecer a determinados requisitos para a minha empresa existir, para eu estar legal. Então, esses requisitos também entram nesse padrão de qualidade. E os requisitos da própria organização, que é o exemplo da forma quadrada que eu dei aqui do pudim. Se o meu pudim é quadrado, é um requisito meu, é uma identidade minha que eu quero imprimir no meu produto, então o meu pudim é quadrado. Então, eu quero me diferenciar, esse é um requisito meu, uma identidade minha. Então, são essas três fontes de requisitos: cliente, legal e da própria organização. Agora a gente parte para gestão. O que é gestão? Gestão, lá no dicionário, é o ato ou efeito de gerir, administrar, gerenciar, ou seja, é tomar conta de negócio, de pessoas, recursos, processos, projetos, a fim de alcançar determinado objetivo ou resultado. Então, o objetivo e o resultado aqui são palavrinhas muito importantes na gestão. A gente vai administrar, a gente vai controlar determinado processo com um objetivo. A administração precisa saber o que ela está olhando, o que ela está cuidando, para ela entender como controlar o andamento, o fluxo, o desenvolvimento dessas atividades que ela está gerenciando, para garantir que um resultado, que uma meta seja alcançada. Então, a gestão, administrar e controlar para se atingir um objetivo. Partimos então para a terceira palavra, sistema. O que é um sistema? Sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente organizados. Ou seja, é a constituição, a formação de um organismo unificado por elementos interrelacionados. E não é isso que acontece na nossa empresa? A empresa é um organismo e ela é composta por diferentes fatores, por diferentes setores, por diferentes processos que se relacionam entre si. E é essa relação, essa interação, esse ligamento entre todos esses fatores e todos esses membros que a gente tem, então, o organismo. Então, o sistema é o todo. Então, agora a gente já consegue perceber o que é um sistema de gestão da qualidade. Qualidade, grau de conformidade com requisitos. Gestão, coordenação estratégica de atividades para dirigir e controlar. Sistema, conjunto de elementos interrelacionados que formam um organismo unificado.
Então, o sistema de gestão da qualidade, ele é um conjunto de elementos interrelacionados, é esse organismo formado por processos interrelacionados, que vai ser devidamente dirigido e controlado para se atingir um objetivo que é a conformidade com os requisitos estabelecidos. Então, vamos lá para o nosso conceito na 9000. O que que a ISO 9000 ela diz o que que é o sistema de gestão da qualidade? Ela diz aqui, um sistema de gestão da qualidade, o SGQ, compreende atividades pelas quais a organização identifica seus objetivos e determina os processos e recursos necessários para alcançar os resultados desejados. Gerencia a interação de processos e recursos necessários para agregar valor e realizar resultados para as partes interessadas pertinentes. O SGQ permite à direção otimizar a utilização dos recursos, considerando as consequências de sua decisão a longo e curto prazo. O SGQ provê os meios para identificar ações para tratar consequências pretendidas e não pretendidas na provisão de produtos e serviços. Então, nós temos aqui 4 parágrafos que a ISO traz. Resumindo, o que que resumindo não, descrevendo, né, o que que é o sistema de gestão da qualidade. Então, eu destaquei aqui as principais palavras que traça essa linha de raciocínio que a gente construiu. É objetivos, a gente, né, identificar seus objetivos. Aí eu sei o que que eu quero. Eu vou, a partir daí, determinar quais que são os processos, as atividades, o que que eu preciso trabalhar para atingir esses objetivos e quais que são os recursos que eu preciso ter para o meu processo ser praticado para eu atingir os meus objetivos. E esses resultados, eles serão gerenciados de forma crítica. Eu vou olhar para os resultados e ver o meu objetivo está sendo alcançado, como que está o meu processo e os meus recursos. A utilização está sendo eficiente ou não? Diante dessa análise, eu vou tomar ações para melhorar esse meu processo, para otimizar esses meus recursos, esses meus processos, essas minhas atividades, de forma estratégica e direcionada sempre para o alvo, para o meu objetivo. Então, muita gente fala assim: ah, mas eu nem sou gerente, eu nem trabalho na alta direção, eu não preciso entender, não preciso saber o que que é qualidade, o que que é gestão da qualidade. Eu não vou trabalhar com isso. Precisa saber. Você, independente de qual que é a sua posição no organismo, você faz parte dele. E as suas atividades dentro dessa organização são essenciais para que o resultado seja produzido, para que aquele objetivo seja alcançado. Então, todo mundo precisa ter o conhecimento do que é um sistema de gestão da qualidade, mesmo que você seja um analista, mesmo que você seja um coordenador, um líder, um gestor, um gerente. Todo mundo precisa ter esse conhecimento, porque você está trabalhando em um sistema que tem uma gestão de qualidade. Então, você precisa entender como isso funciona. Principalmente se você tem um cargo, uma posição de pessoas que tomam decisão, que gerenciam algum projeto, ou um time, ou alguma atividade. Ter essa lógica, essa visão sistêmica, ajuda muito no desenvolvimento do trabalho de cada um. Que a gente começa a pensar de forma mais estratégica, a gente entende o porquê e para que a gente faz as coisas. Então, quando a gente tem esse entendimento do porquê e para que a gente faz as coisas, a gente consegue pensar de forma mais lógica
resolver problemas de forma mais rápida, evitar surgimento de algum problema. Então, o conhecimento do que é qualidade, o que é gestão, o que é sistema, é indispensável. E se você trabalha numa empresa, eu recomendo que se você faz algum tipo de treinamento, tem algum grau de liderança, que você passe isso para os seus liderados. E mesmo se você não for, né, líder e não exercer algum tipo de treinamento, mas compartilhe esse conhecimento com seus pares, com as pessoas que trabalham com você, porque é muito importante a gente ter esse conhecimento, até no desenvolvimento profissional. Isso é fundamental. Se você for alcançar outros níveis aí na sua trilha profissional, você precisa entender o que é um sistema de gestão da qualidade, o que é qualidade, o que é requisito, o que é padrão. E a partir daí a gente vai perceber que aquilo que a qualidade pede não é chatice, não é burocracia. É porque eu preciso garantir que os meus objetivos sejam alcançados. Então, eu preciso comprovar que os meus processos e os meus recursos estão dentro do padrão, estão seguindo a estratégia, ou que precisa de algum ajuste para a gente conseguir atingir esse objetivo com, com mais rapidez, com mais eficiência. Eu posso favorecer o trabalho do pessoal, o clima do time, o fluxo de trabalho, como que eu posso facilitar para esse pessoal ter um clima legal para trabalhar, trabalhar com saúde, com consciência, com segurança, que isso tudo reflete na saúde da organização e na satisfação do cliente e no bem-estar do próprio trabalhador. E a gestão da qualidade é baseada em 7 princípios. E a gente vai aqui agora ver cada um desses princípios. O primeiro princípio, então, é o foco no cliente. A gente já falou que o cliente, ele digita requisitos da nossa qualidade. E o nosso objetivo é o quê? Atender as necessidades do cliente e até mesmo extrapolar as suas expectativas. A gente está buscando sempre agradar o cliente, porque o cliente, ele é o que é importante. Então, a gente precisa estudar esse cliente, entender esse cliente, o que ele gosta, o que ele quer, quais são as necessidades dele, para eu entregar para ele exatamente o que ele quer e até surpreender positivamente esse cliente com o que ele nem pensava que ele queria, o que ele gostaria de ter naquele produto, naquele serviço. Trabalhar uma boa relação com o cliente cria oportunidades de aumentar o valor percebido por ele e fidelizar esse cliente. E fidelização do cliente é muito importante para fortalecer a marca e dar longevidade para o negócio. O cliente fidelizado, ele volta, ele indica o trabalho para outra pessoa, né? Ele compra de novo e ele vai retroalimentando a sua organização, trazendo mais necessidades, mais expectativas. Isso ajuda você a desenvolver também o seu negócio no mercado. E aí, quando você consegue oferecer para o seu cliente uma experiência satisfatória, esse cliente ele cria um laço muito íntimo com a sua empresa. Então, às vezes, ele vai preferir a sua empresa, apesar de uma outra empresa, um outro serviço, oferecer até uma vantagem a mais, mas pela relação, pela confiança, pela segurança que ele tem com você, ele vai continuar sendo o seu cliente. Então, o foco no cliente é um dos princípios, norteia muito toda a estruturação do seu sistema de gestão, porque ele vai trazer os requisitos do padrão de qualidade. Então, vamos ver agora o segundo princípio. O segundo princípio, ele nos fala de liderança.
A liderança é muito importante. Ela é o elo de todos os setores, de todas as estratégias. Ela determina a sua visão, a sua missão, os valores, os objetivos, a estratégia da empresa está toda traçada ali. Quem que vai distribuir, né, compartilhar essas estratégias, esse objetivo para os outros setores e para as outras pessoas são os líderes. Quem que vai ajudar a fortalecer a cultura ou criar uma cultura, disseminar uma cultura na empresa são os líderes. O papel da liderança é de líder. É muito importante. E o que, que acontece em muitas organizações? Simplesmente a pessoa é colocada num papel de líder, mas ela não é preparada para este papel. Ela tem uma técnica impecável, ela desenvolve a atividade dela de forma impecável. Ela é ótima, vou colocar ela como líder deste processo. Mas para ser líder, essa pessoa precisa desenvolver outras habilidades, entender como funcionam outros fatores, que não só a técnica. Então, isso acontece muito e é um grande erro. Você joga a pessoa no papel de líder, você cobra dela os resultados de um líder, mas você não preparou essa pessoa para ser líder. Então, é o papel da gestão preparar os seus líderes. Em todos os níveis, são peças fundamentais na promoção de uma unidade de propósito dentro da organização. Eles que vão ajudar a formar de verdade um organismo unificado. Mentalidade igual, trabalho igual, objetivo igual. E o líder não é aquele que manda, que eu já ouvi muito isso. Olha, aquela pessoa não nasceu para ser líder, ela não sabe mandar, ela não nasceu para mandar. Tem gente que sabe mandar e tem gente que não sabe. Não é assim que funciona. A liderança não é mandar. O líder tem um papel muito mais de mentor. Ele vai orientar, incentivar, engajar, motivar, direcionar o time no sentido do objetivo proposto. Então, ele tem esse papel. Então, ele precisa ter habilidades técnicas, precisa ter conhecimentos técnicos, teóricos, mas também precisa ter habilidades com essas pessoas. Para que a estratégia do negócio sejam alinhadas em todos os níveis, é importante estabelecer essa unidade de propósito. E assim as políticas, processos, recursos e atividades estarão direcionados para atingir o objetivo proposto. Então, a liderança, ela é fundamental. E não é à toa que ela é o princípio da qualidade. O terceiro princípio, então, é o engajamento das pessoas. Das pessoas. E o engajamento passar pelo respeito e o envolvimento de cada pessoa. Cada profissional precisa ser respeitado, né? Eu aqui, como profissional, estou passando um conhecimento para você e do outro lado, como profissional. Não somos profissionais. A gente precisa, né? Eu estou agora no papel, eu estou passando informações, conhecimentos e conhecimento. Então, ter habilidades diferentes, e é assim que funciona. Cada um com as suas capacidades, com as suas habilidades. E envolver essas pessoas nos processos. Acontece muito das pessoas estarem ali desenvolvendo as suas atividades, o seu trabalho, mas nem
a meta da empresa, não sabe o objetivo da empresa, não sabe por que que ela está fazendo aquilo. A qualidade mandou ela preencher um formulário lá com uma determinada informação, ela não sabe para que raios ela tem que toda hora parar para escrever aquele negócio no papel ou colocar aquele valor ali no sistema, no computador. Para quê? E quando a gente não entende para quê, quando a gente não está envolvido no processo, é muito em qualquer situação a gente esquecer, a gente deixar para lá, dar prioridade para outra coisa. Então, as pessoas elas precisam entender o papel delas dentro do organismo. Ela cumprindo as atividades dela, qual que é o resultado positivo disso? E se ela não cumprir a atividade dela, qual que é o impacto negativo para ela, para o setor, para a empresa, para o cliente? Essa consciência precisa ser construída em todos. A gente não pode simplesmente trabalhar por trabalhar. A gente precisa pensar. E hoje em dia esse exercício ele é cada vez mais exigido nas organizações. E os clientes também estão exigindo isso também. Trabalhos lógicos, né? Facilitar a vida do cliente. E isso é uma cascata de acontecimentos, desde dentro da empresa, as atividades, as interrelações que vão acontecendo e o resultado, o reflexo lá no cliente. Então, a gente precisa pensar criticamente. E para a gente pensar criticamente e logicamente, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. E essa comunicação precisa haver. Então, a comunicação precisa ser também eficiente, estratégica, da autodireção para todos os outros níveis hierárquicos. E a liderança tem papel fundamental nisso. E o engajamento também, ele tem muita força, ele acontece muito quando a missão da empresa ela é conhecida pelas pessoas e as pessoas se reconhecem naquela missão. Elas entendem que faz sentido o que essa empresa entrega, como ela trabalha, o que que ela pratica. Eu concordo com isso e eu me sinto à vontade fazendo parte disso. Então, até no recrutamento das pessoas, para a gente manter um time engajado e motivado, a gente tem que pensar até no recrutamento da pessoa. O perfil dessa pessoa está alinhado com o perfil da empresa, o que essa pessoa acredita está alinhado com o que a empresa acredita, isso também é muito importante. Está diretamente relacionado com o engajamento que todo mundo busca. E, eu preciso engajar minha equipe, preciso motivar minha equipe, tá? Tem um peso muito grande ali. Quarto princípio, a abordagem de processo. Então, a gente falou que o sistema, ele é um organismo formado por processos, fatores, elementos interrelacionados. A abordagem de processos, então, é um princípio da gestão da qualidade. Eu preciso trabalhar com essa abordagem, entender essas relações que formam o meu sistema global. Para o meu sistema global funcionar da forma como precisa funcionar, todos os meus órgãos, todos os meus membros precisam estar saudáveis e interagindo adequadamente para eu ter um sistema global coerente. Então, entender como os resultados são produzidos por este sistema permite uma gestão mais eficiente e uma otimização do desempenho, além de garantir produção de resultados consistentes e previsíveis. Se eu entendo os meus fluxos de trabalho, entendo como que um setor conecta no outro, como que uma atividade interfere na outra, qual que é a sequência de ações que acontece. Porque nós temos o processo como um todo da empresa, o como que entra e como que sai, mas dentro desse processo inteiro, eu tenho vários processos que são
independentes, mas que se correlacionam para formar essa unidade. Então, eu preciso entender como que é essa correlação, como que eles se relacionam. E eu entendendo exatamente como cada atividade é desempenhada e como que elas se interligam, como elas se influenciam e uma impacta na outra, eu consigo falhas, algum problema, desvio, alguma necessidade de ajuste, algum ponto que pode ser melhorado, uma oportunidade de melhorar algum fator específico para produzir mais, para agradar mais o meu cliente. Então, se eu entendo como funciona, eu consigo analisar se está funcionando bem, se não está, se eu posso melhorar e se existe alguma novidade, alguma coisa diferente que eu possa implementar ali e inovar o meu sistema para ter resultados melhores. Então, tudo parte de um entendimento. Eu tenho que olhar para os meus processos. E isso é importante até no seu setor. Você não tem essa visão sistêmica, você não é um gestor de um nível hierárquico mais alto, talvez, mas lá dentro do seu sistema, do seu setor, você sabe o que que vem antes? Para chegar àquela demanda para você, aquela atividade para você desempenhar. O que que aconteceu antes? E o que você produz? Você entrega para quem? E como que essa pessoa precisa trabalhar isso? Porque essa pessoa para quem você entrega a sua atividade também é seu cliente interno. Então você também precisa pensar nesse cliente como cliente, porque ele é um cliente, apesar dele estar interno na empresa. Então, por exemplo, o laboratório de uma clínica de patologia, por exemplo, ela é cliente da coleta, por exemplo. Então, eu coletei a amostra e eu vou entregar para o laboratório. Como que eu vou entregar essa amostra para o laboratório? O laboratório, o meu cliente, o que que ele precisa? Quais que são as necessidades desse meu cliente para esse produto que eu vou entregar? Então, eu preciso entregar o melhor produto para este meu cliente. Para que o processo dele funcione bem. E também, você também precisa receber o seu produto da melhor maneira possível também, para você desempenhar o seu processo da forma como deve ser e entregar o melhor resultado para o próximo cliente. Então, essa relação, essa inter-relação dos setores, dos processos, ela é fundamental que todo mundo entenda. Porque a gente vê que acontece uma, um jogo, né, de passar a responsabilidade. Eu preciso trabalhar isso daqui. Estou corrida, estou atrasada, qualquer coisa aconteceu, eu faço de qualquer jeito. Ah, pronto, me livrei. Agora não está na minha mão mais, está com o outro. Isso não é uma mentalidade de um profissional que trabalha com qualidade. Porque o seu produto que você entregou para o seu cliente, ele não está com qualidade. Quais que são os requisitos que você precisa cumprir, que você precisa entregar? O seu produto precisa ter o quê? Você tem que fazer isso bem feito. Porque da mesma forma como você não gosta que no seu setor, na sua atividade, você receba um produto, né, uma amostra que está mal trabalhada, você também não deve passar isso para o próximo fluxo de trabalho. Então, essa abordagem de processo, esse entendimento dessa interligação e entendimento do cliente interno, ela faz com que a gente tenha uma visão mais sistêmica, entenda o todo e otimize o nosso trabalho. Porque quanto menos erros, quanto menos retrabalho a gente tem, mais otimizado está o nosso processo e melhores são os nossos resultados. Quinto princípio da gestão da qualidade. Melhoria. Melhoria é a base. A gente sempre trabalha para melhorar.
E a melhoria contínua, ela garante que a empresa se mantenha no mercado e que ela tenha uma vida longa, que ela seja longeva, que ela se mantenha relevante no mercado, viva e saudável. Então, é muito importante a gente trabalhar tanto na manutenção dos nossos níveis de desempenho, e daí a gente precisa ter uma abordagem de processo e uma análise crítica para a gente entender se o nosso desempenho está ok ou não, para a gente manter esse desempenho. E a gente também precisa saber agir e reagir diante das mudanças que acontecem, tanto no mercado externo, que interferem no seu trabalho, quanto ali dentro da própria organização. Qualquer mudança, interferência que acontecer, eu preciso estar pronta para agir ou reagir a isso. E isso tem muito a ver com uma gestão direcionada para a melhoria contínua. Se você domina o seu processo, você tem uma abordagem de processo, você tem um devido controle, uma devida gestão das suas atividades, dos seus processos, você entende essas interrelações, você consegue entender como que está funcionando todos os seus processos e você consegue até prever, né? A mentalidade de risco, ela traz muito isso para a organização. Você prevê os que podem acontecer. Probabilidade. Se eu continuar agindo dessa forma, trabalhando dessa forma, neste ambiente, nesta realidade de mercado, o que, que pode acontecer de positivo e negativo? Ah, o mercado está caminhando. Como que eu posso me preparar para me manter competitivo, para me manter saudável e relevante com essas mudanças que estão para vir? Então, essa visão, ela é muito importante e ela garante a melhoria contínua do seu processo. Por isso que eu falo que qualidade, gente, já não é há muito tempo um diferencial. Aí a minha empresa ela tem qualidade. Um diferencial mais. Qualidade é o modo de trabalhar. Qualidade é o jeito que você precisa trabalhar para garantir a vida da sua organização. Porque se você não tem o foco na melhoria contínua, se você não mantém o seu desempenho relevante, se você não está preparado para agir diante das mudanças, você vai ficar para trás. E além disso, de ficar para trás, né, você pode até comprometer e causar até algum impacto no seu cliente, negativo, né? E aí, a gente que é da área, né, esse impacto no cliente, ele precisa ser muito bem considerado, porque é grave. Então, trabalhar com a melhoria contínua, ter essa mentalidade de melhoria contínua, de gestão de risco, de qualidade, ela é fundamental. O sexto princípio de decisão baseada em evidência. A qualidade, ela ignora o achismo. A gente precisa trabalhar com objetivo. Então, as nossas decisões precisam ser tomadas com base em análise e avaliação de dados e fatos. Por isso que temos muitos documentos. A gente precisa ter um formulário para a gente preencher, a gente precisa ter dados, a gente vai inserir o tempo inteiro, porque são essas informações que vão embasar as nossas tomadas de ação. Então, eu vou tomar uma atitude diante dos dados que eu estou analisando, das informações que eu estou vendo. E para isso, essas informações precisam ser fidedignas. Então, elas precisam ser registradas de forma
segura, coerente, verdadeira. Eu preciso confiar nessa informação. Então, se você não viu a nossa aula de rastreabilidade de dados, veja que a gente aborda muito este fator lá, este tema lá, porque é muito importante a gente ter um devido registro das informações, porque são elas que vão basear. A gente melhora aquilo que a gente conhece, porque aí a gente consegue comparar. Aqui eu estava neste nível e agora aqui eu estou neste nível, então eu melhorei. Se eu não tenho conhecimento da realidade anterior, eu não consigo comparar dois cenários, então eu não consigo melhorar. Então, os processos, a melhoria contínua, está tudo ligado com os dados e fatos concretos que a gente precisa registrar no sistema de gestão. E o sétimo princípio, então, gestão de relacionamento. Eu falo que os dois P's da qualidade são processos e pessoas. E a gente precisa tratar os dois com o mesmo peso de importância. O processo não se realiza sozinho. E as pessoas precisam saber o que realizar. Então, e essa gestão de relacionamento, ela não fala só das pessoas ali que compõem a organização, dos funcionários, dos líderes, dos gestores. Essa gestão de relacionamento, ela é com todas as partes interessadas. E o que são partes interessadas de uma organização? É todo mundo que impacta ou é impactado de determinada forma pelas atividades daquela empresa. Então, são os funcionários, os clientes, as entidades governamentais que regulamentam, a sociedade, fornecedores. Então, a gente pode pontuar aí várias partes interessadas, aquelas que têm alguma relação, que são impactadas por aquelas atividades. E os interesses dessas partes precisam ser consideradas, e a relação com essas partes precisa ser bem gerida. Essas relações produzem impacto sobre o desempenho da empresa de forma direta ou indireta. Então, uma gestão de relacionamento eficiente com as redes de provedores, com os parceiros, é de suma importância, assim como um bom relacionamento interno, porque o ambiente de trabalho, ele está diretamente relacionado com a produtividade daquela equipe. Então, eu preciso também ter uma relação saudável entre os setores e entre as pessoas do próprio time. E para ter um relacionamento saudável, a gente precisa de ter uma boa liderança, saber engajar essas pessoas, ter uma boa comunicação e ter um sistema de gestão de qualidade bem estruturado. E este foi o sétimo princípio da qualidade. Então, todo o sistema é baseado nesses princípios. Tem lógica por trás, tem o porquê. O que norteia as nossas ações e os nossos documentos, e as nossas atitudes, as nossas padronizações. Então, como a gente vai estruturar, então, um sistema de gestão eficiente? Primeiro, entendendo o que é um sistema de gestão. E isso a gente, check hoje. Todos estamos alinhados, sabemos o que é um sistema de gestão da qualidade, como que ele se baseia, qual que é a lógica por trás dele e a importância. Depois a gente vai determinar os objetivos. Lembra, objetivo. Eu preciso determinar onde eu quero chegar. O que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Essa direção, essa definição, ela é muito importante em todos os níveis. A gente vai mapear os processos, porque o sistema ele é formado por elementos que são interrelacionados. Então, eu tenho que mapear esse meu processo e entender exatamente esse fluxo de trabalho e essas interrelações. E aí eu vou mapear a minha equipe, porque para cada atividade eu tenho determinadas habilidades
e perfis de profissionais que são adequados para desempenhar aquela atividade. Então, eu entendendo o meu processo, sei exatamente a atividade, mapeei meu processo, vou mapear o pessoal. Ok, para esse processo se realizar, eu preciso de quem? Que tipo de pessoa? Que perfil profissional? Que habilidade? Que conhecimento? E aí eu vou determinar quem. E eu vou padronizar o meu sistema. Padronizar tudo, como que vai ser feito e quem vai ser feito, o que que precisa ser feito. Padronizar tudo. E eu vou implementar. E aí eu vou analisar esse sistema periodicamente. O que eu mapeei, o que eu padronizei, o que eu implementei, está se mantendo? Teve algum problema? Precisa de reajuste? Então, tudo isso daqui, esses passos, esses 6 passos, é que vai te direcionar para você ter um sistema de gestão da qualidade estruturado. Então, se você tiver interesse aí em abordar mais detalhadamente cada um destes tópicos, ano que vem vai ter, eu vou disponibilizar cursos específicos para cada item, tá? Por enquanto só tem mentoria, mas quem tiver interesse aí em aprofundar em cada processo desse, pode me procurar também, que a gente está com mentoria para desenvolver, para estruturar. Os cursos livres vão sair ano que vem. E assim a gente monta, peça por peça, raciocínio por raciocínio, a gente vai estruturando e montando o nosso sistema de gestão da qualidade de forma eficiente e lógica e embasado em princípios de qualidade. Vou deixar aqui então as minhas redes sociais para vocês entrarem em contato comigo, interagirem comigo e, igual eu falei na apresentação também, né, a gente, nós estamos aqui em posições diferentes, mas somos profissionais que podem crescer e evoluir juntos. Então, fiquem à vontade para interagir comigo, e eu ficarei muito feliz em aprender e trocar experiência e trocar conhecimento com vocês. Eu sou do time que juntos chegamos mais longe. Eu adoro aprender, adoro trocar ideia. Então, para mim é sem vocês.